Já foi feito todo um breve histórico de como iniciou esse seminário, né? O Carley foi bem sucinto na sua explicação. Realmente foi daquela forma, né? Nós estamos desde o ano passado, desde novembro, debatendo esses assuntos. E como ele disse, num primeiro momento seria uma simples instrução do pessoal da ANATC, juntamente com a IARA, com a tropa da Força Tática do 4º Comando Regional. Mas o seminário foi tomando corpo, foi ficando grande e a gente achou por bem, na época falamos com o senhor Coronel Assis, que era o comandante-geral, para que ele autorizasse estender o convite para todos os comandos regionais, tendo em vista que nós sabemos que esse crime, de fato, ele é mais praticado aqui na região sul, porque aqui desemboca todas as cargas por conta do nosso Porto Seco, mas nós tínhamos essas ramificações nos outros 14 comandos regionais da Polícia Militar. Então nós tínhamos que ter essas instruções. E são instruções válidas. Os senhores vão observar, principalmente os policiais militares, que uma simples avaliação de uma nota fiscal, você desembaraça toda uma quadrilha e prende pessoas. E nós não tínhamos esse conhecimento. Então a gente começou a estudar, começou a levantar essas informações e chegou aqui nesse seminário. Num primeiro momento, eu gostaria de iniciar a nossa fala. Eu vou colocar um vídeo institucional do patrulhamento rural para que os senhores possam entender um pouco como que funciona. A Patrulha Rural surgiu aqui na região sul, mais precisamente em Rondonópolis, idos de 2014. A gente ouve todas as demandas da região e após essa visita a gente gera o número de cadastramento dessa propriedade, onde é tirada a posição georreferenciada dessa propriedade e é colocada uma placa de georreferenciamento. Nós aqui presenciamos muito vizinhos ao torno, né, de nós, ao ponto assim de a gente não poder deixar o gado na frente, da parte da frente da propriedade por conta dos assaltos, né. O roubo de veneno, produto defensivo agrícola, adubo, maquinário em geral, era muita ocorrência nesse sentido. A Polícia Militar aqui, a gente está mais seguro e ela está passando sempre aí, a gente vê que está passando, isso é muito bom para nós. Para nós foi um benefício muito grande, porque hoje a gente tem a tranquilidade, a gente tem a paz e o sossego de ir e vir, independente do horário, porque a gente sabe que a gente tem a polícia para nos atender quando a gente precisa. O proprietário está mais tranquilo para efetuar suas tarefas no meio do campo. Estou à disposição aí, muito obrigado pela Polícia Militar, estamos juntos aí, ok? Antes nós sentíamos medo, hoje não, sentimos protegido e agradecemos muito o governo por esse projeto. E duas guarnições da Patrulha Rural deslocando para a região da Gleba Rio Vermelho, QSL. Poxa, comando, poxa, copiado aí, quer dizer? Senhores, então o patrulhamento rural ele surge aqui em Rondonópolis, né, com a preocupação principalmente naquele início sobre os roubos às propriedades rurais, principalmente aos veículos, às caminhonetes, os implementos agrícolas, os maquinários, e nós fomos fazendo esse trabalho até que chegou-se na publicação, né, no dia 18 de novembro de 2020, como o coronel Fernando falou, de um trabalho científico onde foi instituído o procedimento operacional padrão do patrulhamento rural georreferenciado na Polícia Militar. Este patrulhamento ele é diferenciado, ele é um patrulhamento de proximidade, ele não é um patrulhamento em ambiente rural aos moldes do que o Batalhão de Operações Especiais faz no combate ao crime organizado, tipo Novo Cangaço, mas é esse policiamento, como os senhores observaram no vídeo, de proximidade. É um patrulhamento onde nós vamos até as propriedades rurais, realizamos o cadastramento, temos todas as informações daquela propriedade, no intuito de aumentar a capilaridade da Polícia Militar no atendimento da ocorrência. Por que reduz a mancha criminal? Porque até pouco tempo atrás, nós não tínhamos
essa certeza da presença da Polícia Militar no campo. Então, as quadrilhas organizadas, e nós já temos informações da inteligência trazidas pelo tenente-coronel Hanson, que algumas quadrilhas de roubo e furto de bancos, estouros de caixa eletrônico, elas migraram para esse roubo e furto de defensivos agrícolas, de adubos, de fertilizantes e também de implementos agrícolas. Então, nós temos toda essa preocupação. Com esses cadastramentos, a gente aumenta a nossa rede de informações. Hoje, nós temos cerca de 2.000 propriedades devidamente cadastradas e emplacadas aqui na região sul. Isso faz com que as operações pertinentes à zona rural tenham um planejamento muito mais específico, onde nós temos como fazer um cerco em qualquer local devido às posições georreferenciadas que foram anotadas pelas guarnições policiais. Nós sabemos que alguns órgãos, tipo o INDEA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a própria rede SEMAT Energisa, elas têm essas características das posições georreferenciadas das propriedades. Porém, no patrulhamento rural georreferenciado, a Polícia Militar realiza o seu cadastro. A gente não foi em nenhum desses órgãos pegar essas informações, porque nós temos que criar os nossos próprios bancos de dados e também criar essa afinidade que os senhores perceberam entre a instituição policial militar e o homem do campo. O objetivo é justamente isso, é inserir esse homem do campo no contexto da segurança pública. Como nós estamos falando de um seminário voltado ao roubo e furto de cargas e adulteração, porque a nossa região, alguns crimes que acontecem não só no Mato Grosso, mas a nível de Brasil, ele só acontece aqui em Rondonópolis. Isso aí já foi levantado, inclusive, pelos outros órgãos de segurança, como, por exemplo, a adulteração dos fertilizantes e dos adubos. Nas outras unidades da federação, eles são roubados ou furtados. Aqui, além de roubados, furtados, eles também são adulterados. Então, nós temos aí o brasão, né, da Patrulha Rural, a ficha de cadastro, que ainda é uma ficha manual, né, a gente ainda faz esse retrabalho durante esse cadastramento. Os senhores podem ver que tem algumas informações importantes da propriedade rural, como está ali escrito, o que produz, o município em que ela fica localizada, o nome dessa zona rural, a equipe que foi lá e o mais importante, que é o número da placa. Isso aí nós já temos uma parceria público-privada firmada com a FAMATO, que eles vão fazer o Centro de Comando e Controles Rurais em todo o estado de Mato Grosso e vão também produzir o aplicativo para que a Patrulha Rural faça tudo isso de forma remota. Então, nós deixaremos de fazer em papel e vamos fazer em aplicativos de smartphone para que o nosso trabalho seja ainda mais viável. Aqui vem as posições georreferenciadas. Observem que a gente anota e tira foto de todas essas situações que tem dentro da propriedade. Isso aí vai fazer com que nós temos conhecimento, no momento de uma abordagem na zona rural, de saber se aquele veículo é da propriedade, se não é da propriedade, quem reside naquela propriedade e quem não reside. Nós já tivemos fatos de chegar numa fazenda e está tendo um roubo, e os ladrões se passarem por proprietários, enquanto os verdadeiros proprietários estão amarrados, sendo mantidos em cárcere, e hoje não. Se a gente chegar numa propriedade com a placa, nós já temos todas as informações. Então, se uma pessoa se apresentar como proprietário, nós sabemos que ela não é o proprietário, inclusive com a fotografia daquela pessoa que realmente é. Aqui as posições georreferenciadas e o mapa da região sul. É interessante os senhores entenderem que todos os cadastramentos que são feitos, e o tenente João Melo criou um sistema através do Google Earth de forma remota para que a gente trace rotas. Então, hoje, quando sai uma viatura para o patrulhamento rural e ela recebe uma informação de uma ocorrência na zona rural, é repassado a pasta daquela propriedade. E naquela pasta tem todas as informações, inclusive a rota, para que a Polícia Militar possa chegar até aquela propriedade. O grande problema do crime no campo era esse. Nós não tínhamos acesso às informações, aí criava uma grande cifra negra, e quando nós tínhamos, nós não conseguíamos acessar a propriedade rural. Não conseguia chegar. Quando chegava, já era tarde. Na última semana, nós tivemos, por exemplo, aqui na região de Jaciara, como foi dito aqui pelo deputado, o Hanson conseguiu recuperar 2 caminhões carregados de gado e porco, né, que estava sendo roubado. Tudo isso devido a essa capilaridade de informações que hoje nós temos na região.
Então, o cerco é formado de forma rápida e as posições são lançadas. Então, a gente consegue dar uma resposta que talvez há 2, 3 anos atrás não era dada de forma alguma. Aqui são uma foto somente de como que a gente faz no nosso sistema. Ainda é um sistema próprio, criado lá pelo Centro de Comando e Controle Rural. Não temos um aplicativo específico, mas observem as pastas que eu falei. Então, cada propriedade, cada pastinha dessa, uma placa dessa, significa uma propriedade rural com todos os dados necessários para que a gente possa atender uma ocorrência. Essa é a placa que é fixada na propriedade. Esse é o único custo que o proprietário rural tem em relação a esse projeto, porque nós não temos recursos para que seja confeccionada essa placa, mas é um custo mínimo, salvo engano, essa placa hoje está em um valor de R$ 65,00 e cada produtor rural coloca quantas placas ele quiser na sua propriedade. O que a gente solicita para ele é somente uma no ponto em que foi retirada a posição georreferenciada, geralmente na entrada da propriedade, na porteira. Como nós falamos da placa de identificação, ela só é colocada após o cadastro. Então, esses números que são colocados naquela placa, ele é um controle nosso, ele é dividido por lotes. Então, o proprietário rural, ele não pode achar bonito uma placa daquela, mandar fazer e colocar na sua propriedade. Se ele fizer isso, ele não vai estar coberto pelo patrulhamento rural. Ele só tem esse direito, né, de colocar essa placa após a visita e após o cadastramento, que aí nós temos o controle da sua propriedade. Nós já tivemos alguns fatos, não aqui na região sul, mas em outras regiões, de que proprietários rurais viram a placa na outra propriedade, mandou fazer e colocou na sua e escolheu o número que ele achou bonito. Então, aquilo ali não está sendo monitorado, ele não está no banco de dados da instituição. A gente sempre orienta sobre isso, mas às vezes ainda acontece. Essa fixação da placa, quem retira a placa na gráfica é a Polícia Militar, para que a gente possa ter o controle. Quem faz a fixação da placa na propriedade é a Polícia Militar, para que a gente também tenha esse controle. E tudo isso é feito através de uma prestação de contas, com fotos, vídeos, e tudo isso fica arquivado no nosso banco de dados, para que a gente tenha essa referência. Como eu disse, a placa 77, se hoje houver um sinistro naquela propriedade, nós temos todas as informações, inclusive com essa localização. Qual que é o objetivo maior da placa? É gerar, senhores, em uma linha de propriedades, uma certa sensação de segurança. Quando os olheiros, aqueles precursores do roubo, eles passam nessas regiões onde tem essas placas, e isso eu não estou falando por falar, isso a gente já pegou em grupos de celulares quando fazemos as apreensões, eles colocam que a área está toda monitorada pela Polícia Militar, que está ruim de planejar ou praticar um crime ali naquela região. Por quê? Eles não fazem ideia de como é esse controle. Se a Polícia Militar está na região, se a Polícia Militar está com serviço de inteligência na região, se nós estamos na propriedade ou não, e isso aí vem fazendo com que a gente iniba a prática criminal. Nós reduzimos bastante os roubos e furtos em propriedades rurais. Nós reduzimos bastante os roubos e furtos de defensivos, agrícolas, adubos e fertilizantes dentro das propriedades rurais. Porém, nós temos esse calcanhar de Aquiles, que é justamente o roubo e furto de carga. E aí a gente vai fazer um parênteses para poder falar sobre isso, porque geralmente esses roubos e furtos de cargas, desvio e adulteração, eles se iniciam nas rodovias, sejam elas estaduais, de responsabilidade da Polícia Militar, ou sejam elas federais, de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Porque uma grande parte desses crimes, e aí a gente tem que deixar bem claro isso, e é bom que o pessoal da ANATC esteja presente, existe a participação dos motoristas, tá? Uma simulação de roubo, é uma simulação de furto, onde eles se escondem 2, 3 dias, talvez em um hotel ou uma casa, assim que o veículo é transportado, assim que faz a baldeação da carga e abandona a carreta ou o caminhão, esse motorista se apresenta em um município e fala que foi roubado e estava amarrado, né? Todos nós sabemos que as condições de mata para uma pessoa que fica 2, 3, 4 dias amarrado, não tem como ela se apresentar totalmente com seu corpo sem nenhuma lesão. E eles fazem isso. E, geralmente, essas ocorrências são registradas em Rondonópolis.
E aí a gente paga esse pato por conta desses crimes que são organizados em outros locais e a ocorrência é registrada em Rondonópolis. Se você pega o observatório da Secretaria de Segurança e vê o número de roubos e furtos de produtos terrestres, né, de cargas que são transportadas por rodovias, Rondonópolis é a cidade que mais tem registro. Mas, como eu disse, a pessoa é abordada em Primavera, a pessoa é abordada em Campo Verde, a pessoa é abordada em Alto Garças, em Alto Araguaia, em Itiquira, abandona esse caminhão em algum local e registra a ocorrência em Rondonópolis. Então, se nós lermos o histórico, nós vamos ver que não foi fruto do roubo ou furto aqui de Rondonópolis, mas o registro sim. Isso aí faz com que a gente aumente a nosso índice de roubos e furtos. E essa preocupação que o Carley trouxe, ela é bastante grande, porque causa muito prejuízo. Nós temos cargas aí da ordem de R$155 mil, carga de soja, por exemplo, num caminhão dessas carretas biarticuladas, e as pessoas fazem 5, 6, 7, 10 desvios, adulterações ou roubos por dia, como foi o caso há um mês atrás, o tenente-coronel Hanson passou a informação de que 10 carretas estavam na Rumo Logística, alterando a carga e adulterando a nota para desvio do material. A gente conseguiu prender 8, 2 já tinham saído. Então, só daquelas 2 foi um prejuízo da ordem de R$300 mil. Então, existe essa preocupação. E por que aqui em Rondonópolis? Próximo da onde nós estamos aqui nos fundos, é o nosso distrito industrial antigo. Só aqui nós já realizamos mais de 10 prisões em flagrantes de quadrilhas especializadas em adulteração de fertilizantes e adubos, insumos agrícolas, onde eles desviam o caminhão furtado para essa região, descarregam o produto, misturam esse produto com pedra e areia, pintam ele da cor vermelha, que é a cor do produto original, carrega novamente nos bags e vai entregar ao produtor rural. É uma cadeia do crime, porque o classificador, seja ele na empresa que recebe o produto para transportar, ou seja, na fazenda, ele está envolvido. Ele realiza a classificação no bag que não foi adulterado, sendo que os outros já estão adulterados, principalmente quando as cargas são transportadas em bags. Então, eles realizam essa adulteração e estão todos envolvidos. Então, por isso que eu falo, não é só um trabalho de polícia militar, não é só um trabalho ostensivo, assim como a Polícia Rodoviária Federal faz nas rodovias, e sim também um trabalho de investigação. Por isso a preocupação de trazer a Polícia Civil através do GCCO, o Ministério Público através do GAECO, para que a gente tenha informações que a Polícia Militar não vai conseguir ter com o seu patrulhamento ostensivo. A gente evita o crime. Nós não temos como mensurar quantos crimes a gente evita por dia com o patrulhamento rural nas estradas e nas rodovias e na zona rural. Mas a gente tem como mensurar as prisões que são realizadas. Como os senhores podem observar, fotos meramente ilustrativas, né, das colocações das placas, as posições dos alfinetes que a gente coloca nas propriedades. Cada alfinete verde é uma placa que foi colocada, mas observem aqui 2 alfinetes vermelhos. Por que a gente coloca esse alfinete vermelho? É o caveirinha do patrulhamento rural. Essas propriedades são as que não recebem a Polícia Militar. Não deixam com que a Polícia Militar entre nas suas propriedades para cadastrar. Nós, mesmo assim, tiramos essa posição georreferenciada e realizamos um cadastro negativo. Para quê? Para que qualquer crime que aconteça nessas imediações, tá? A gente delimita um raio, porque o patrulhamento rural ele é dividido em quadrantes. As primeiras propriedades que serão verificadas serão as que não deixaram que a Polícia Militar fizesse o cadastro. E, para os senhores terem uma ideia, o ano passado houve um crime que roubaram, o ano retrasado, aliás, de 15 milhões na região de Itiquira. Armas de fogo, defensivos agrícolas e uma certa quantidade de adubo. Esse material todo foi levado para 2 propriedades, tá? Diga-se de passagem, inclusive essas 2 mesmo, aqui na região do Carimã. Tá? E elas estavam escondidas dentro daquelas propriedades. A guarnição do tenente Edmilson, da Força Tática, foi até aquele local e conseguiu prender 4 pessoas em flagrante,
recuperar o veículo Hilux que tinha sido roubado, recuperar um veículo Ford Ranger que era da quadrilha e todo o material que havia sido roubado daquela propriedade. Então, esse cadastro negativo, ele é interessante que se faça, porque eu digo sempre, quem compra produto rural, produto utilizado na produção agrícola, é produtor rural. Tá? Ninguém vai comprar adubo para colocar em quintal. Ninguém vai comprar máquina agrícola para andar no meio da rua. Ninguém vai comprar soja, milho, algodão para guardar em casa, para fazer, para almoçar ou jantar. Então, tudo isso é produtor rural. Assim como os senhores que lidam no ramo de transportes têm plena consciência de que o próprio segmento alimenta e retroalimenta a criminalidade. Como, por exemplo, nos roubos e furtos de módulos e pescadores. Né? Porque quem compra módulo de caminhão? Só quem tem caminhão. Né? Então, se a pessoa tem o seu módulo furtado e depois ela compra, sem ser numa loja especializada, ela comprou de outro que foi roubado em algum outro lugar. Então, isso aí é uma retroalimentação do crime. E os senhores têm que ter cuidado justamente com isso, de ter essa orientação. Porque foi o que eu falei para o Carley no dia que a gente reuniu a primeira vez. Colocar a culpa nas instituições policiais é fácil. Ah, a Polícia Militar não patrulha. Ah, a Polícia Rodoviária Federal não cuida da rodovia. Ah, a Civil não investiga. Tudo bem. Só que quem compra esse material? Não somos nós. Né? Então, se rouba 10 módulos, esses 10 módulos são vendidos. E são vendidos para quem? Entendeu? Então, os senhores têm que responder essas perguntas para que depois a gente possa evoluir no nosso processo. Então, aqui os senhores estão vendo, né? Essas plaquinhas amarelas, os alfinetes amarelos, são as propriedades que não são ainda com placa, não fizeram as suas placas. Lógico que isso aqui evolui diariamente. Se nós fizermos essa apresentação amanhã, esse número diferencia, porque hoje pela manhã equipes já saíram para o trecho e vão alterar esse cadastro. Isso aqui são os dados que é encaminhado para as guarnições que estão de serviço, tá? As fotos, as vantagens e estratégias. Senhores, o patrulhamento rural georreferenciado ele é baseado no calendário do agronegócio. Tá? Nós chegamos a essa conclusão durante os estudos para planejar o trabalho monográfico, de que o Mato Grosso ele é dividido por partes do agronegócio e por período do agronegócio. Por exemplo, nós estamos agora, a partir de 15 de junho, entrando no período do vazio sanitário do soja. Então, de 15 de junho a 15 de setembro, não vai se plantar soja no estado de Mato Grosso. Isso vai reduzir a mancha criminal nas propriedades rurais que tem como principal produto o soja. Por quê? Não teremos implementos agrícolas, não teremos aquisição de máquinas agrícolas, não teremos aquisição de fertilizantes e adubos, porque esse período é um período de descanso ali do solo para que possa plantar lá em setembro. O que a Polícia Militar faz nesse período? Aumenta a sua capacidade operacional de cadastramento e monitoramento das propriedades, no intuito de que, quando chegar em 15 de setembro, onde a pujança do agronegócio vai sobressair, porque aí sim o movimento de cargas nas estradas vão aumentar, porque as propriedades rurais estarão recebendo adubos, fertilizantes, outros insumos agrícolas, defensivos agrícolas, que os senhores também transportam, máquinas agrícolas e implementos, além da contratação de pessoas para trabalhar. E aí a gente faz um parênteses para deixar claro que todas as pessoas que são contratadas neste projeto da Patrulha Rural, elas são primeiramente verificadas pela inteligência. Então eu pego os nomes, passo para o Hanson checa e a gente devolve para o proprietário. Quer contratar, tudo bem, mas tem passagem disso, daquilo outro. Então a gente faz esse filtro para evitar de colocar os olheiros dentro da propriedade. Mas voltando ao calendário do agronegócio, então nós observamos que no meados de setembro, aumenta os roubos e furtos de carga. Por quê? Porque aumenta a circulação de carga. Então, a gente entra com um patrulhamento repressivo através das tropas especializadas, neste caso, as forças táticas de todos os comandos regionais. Quando eu estou falando aqui, não entendam Rondonópolis, entendam Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porque o patrulhamento rural ele é em todos os comandos. Lógico que cada comando com a sua
especificidade. Tá? Então, Rondonópolis não é igual Sinop, onde o Pedro está aqui. Não é igual Vila Rica, que não é igual Pontes Lacerda, que o senhor Tenente Coronel Guimarães está. Então, nós colocamos que o planejamento operacional ele é do comandante do CR, por conta da característica de cada região. Quando a gente atua nessa repressão, nós diminuímos esses roubos e furtos de produtos agrícolas. E aí a gente percebeu o quê? Que aumentou a adulteração e o desvio do produto agrícola. Como assim? O desvio desde do envasamento lá na Iara Fertilizantes, que a gente teve a oportunidade de visitar e conhecer como que é o processo. Então tem todo um processo de segurança com lacre, com nota fiscal, com fiscais observando o carregamento, porém eles ainda conseguem desviar esse material. A adulteração, trazendo para os barracões aqui e fazendo essa adulteração, como eu disse, e a gente aprendeu em flagrante, inclusive apreendendo máquinas como trator, aquelas pá carregadeiras que eles usam, e essas quadrilhas são extremamente especializadas e tem uma estrutura muito grande, com tratores, caminhões e muques para carregar os bags que chegam a pesar 1 tonelada, né? Foi falado aquele dia. Então a gente tem essa preocupação. E o interessante é que quando a gente inicia a preocupação com soja, vem o vazio sanitário do algodão. De 16 de outubro a 15 de novembro. O do algodão é um mês só. Tá? E por que falar do algodão? É a economia, é a forma de plantio, é o material mais caro utilizado no agronegócio. Se os senhores acham que os produtores rurais são milionários, os que produzem algodão são mais do que os milionários, porque a produção do algodão é cara. Nós temos defensivos agrícolas utilizados no algodão da ordem de R$35 mil o litro. Então você carrega em uma picape estrada 5, 6 milhões de reais em defensivos agrícolas. E os ladrões sabiam disso, tinham conhecimento disso. As empresas colocavam um chip em algumas caixas de carga de defensivo agrícola. Os ladrões utilizam um equipamento denominado jumper, tá? Para identificar quais caixas tinham o chip, tiravam as que tinha e levavam as que não tinha. Então eles vão evoluindo na prática criminal. E a Polícia Militar tem que estar sempre atenta a isso. E aí a gente hoje consegue evitar esse tipo de crime. Porém, a gente não consegue ainda evitar as adulterações e os desvios da carga. Porque nós temos aqui a empresa Rumo Logística, nós temos aqui a Bung, a ADM, a Iara, outras empresas de fertilizante que têm os seus prejuízos anuais por conta disso. Geralmente funcionários envolvidos, isso aí eles têm conhecimento disso, alguns da região envolvidos, tá, aqui do município de Rondonópolis e também de todo o estado de Mato Grosso. Ainda falando da questão do algodão, nós observamos também que quando se inicia a cultura do algodão, nós já estamos quase terminando a produção do soja. E a nossa região aqui é uma grande produtora dos dois, inclusive do milho, que a gente vai falar mais na frente. E aí inicia-se o transporte da carga de soja concomitantemente com o transporte dos produtos que serão utilizados na produção do algodão. E o produtor sabe. Então, qualquer coisa que chama a atenção de forma diferenciada, a gente pede para que seja informado no grupo. Esse aqui, mesma coisa, Itiquira. Esses 3 foram fotografados por um produtor rural. Segundo eles, estavam vendendo filtros de água num período em que a produção rural havia iniciado, então muita movimentação de mercadorias. O produtor rural tirou a foto deles e da placa do carro. Nós fizemos a checagem, não tinha nada contra o veículo, mas no momento da abordagem, esse aqui foi identificado com uma passagem por roubo de carga, inclusive, e com mandado de prisão em aberto do estado de Mato Grosso do Sul, por roubo de carga. Ou seja, são os olheiros que passam pela região rural no intuito de levantar informações para que depois as quadrilhas especializadas venham e pratiquem os roubos. Por que dessa abordagem? Também por informações colocadas no grupo.
E os produtores já, inclusive, aprenderam a colocar a posição. Eles mandam a informação e mandam a localização, para que a gente possa chegar de forma mais rápida. Essa aqui na região do Campo Limpo, observem que a pessoa fala aqui, ó, 16h26, 4h26 da tarde, que houve o roubo e 17h08 a caminhonete estava recuperada pela Polícia Militar, porque houve um cerco. Nós tínhamos a informação, observem que o número que a gente coloca no celular não é nome de ninguém, é placa. Ó. Placa 52, placa 76, placa 52, e a gente vai trocando as informações. O cerco foi feito, a caminhonete foi recuperada e os ladrões foram presos. Se nós não tivéssemos os cadastros e as posições, sequer a gente chegava no local. Quando eu estou falando isso aí, vocês têm que entender que são locais a 200, 250 quilômetros daqui, da sede, em zona rural. Como que se localiza? Né? Como que a gente recebia essas informações antigamente? Da forma que os produtores rurais passam. Você passa um cochete, aí tem 2 mata-burro, você vira à esquerda, tem uma árvore caída, você vira à direita, tem outro cochete, outro mata-burro, uma árvore caída. Era assim que ligava no 190. E detalhe, nós não usamos o 190, porque o 190 não pega na zona rural. E alguns municípios que o 190 pega na zona rural, como por exemplo Itiquira, ele toca em Sonora ou Coxim. Isso aí acontece na região de Alta Floresta, Juína, entendeu? Já trabalhei naquela região e sei. Então o telefone, você liga no 190, ele toca em outro estado. Tem esse problema. Então a gente utiliza a internet. E os senhores podem até achar que não, mas 99,9% das propriedades rurais tem internet. Seja ela pequeno, médio ou produtor rural. Por isso que a gente utiliza esse tipo de comunicação. Isso aqui, os senhores conhecem essa pessoa, o Chico da Pauliceia, que é um dos apoiadores da Patrulha Rural. Nessa ocorrência morreram 2 ladrões, o outro foi preso no segundo dia após a ocorrência. Eles foram roubar a propriedade rural do Chico, ali na MT 130, na região próxima ao Jarudori. Ele verificou essa presença desse veículo Santana, lançou no grupo do patrulhamento rural, nós lançamos para as equipes, houve o cerco, houve o confronto e os ladrões vieram a óbito. Então, como que esses ladrões tiveram esse recebimento dessa instituição policial lá no meio do mato? Se coloquem no lugar do ladrão para ele pensar, da onde saiu essas viaturas? Aqui não pega celular. Aqui eu não estou no meio do nada. Aí aparece 2 viaturas do 5º Batalhão, 3 viaturas da Força Tática, uma do patrulhamento rural. Da onde que sai? Sai das informações que são repassadas pelo grupo. Essas aqui são as armas dos ladrões, uma arma longa e uma arma curta. Como eu disse, 2 vieram a óbito no confronto. Outras ocorrências, tá? Todas provenientes de grupos do patrulhamento rural, armas apreendidas em ocorrências. Essa aqui foi a que eu falei, da quadrilha que adultera o adubo. Observem lá, todos sentados. Esses bags aqui, todos prontos para o carregamento, já haviam sido adulterados. Isso era uma carga de adubo, tá? Já haviam sido adulterados. E também tinha uma carga de fertilizante em que a gente colocou uma metralhadora .30, que foi apreendida em uma propriedade na região do Piquiri, lá embaixo no Pantanal. Era uma briga de família, onde a filha quer desocupar a propriedade para tirar a mãe e chamou através da Patrulha Rural. A guarnição foi lá e apreendeu essa metralhadora .30 na mão das pessoas que estavam lá querendo fazer essa desocupação ilegal, na tora, vamos assim dizer. O patrulhamento rural, ele surge no intuito de evitar esses crimes praticados na zona rural. Ele também acompanha o transporte de cargas, né? Nós temos alguns problemas, como eu disse, que só acontece aqui em Rondonópolis. Como, por exemplo, a gente apoia muito a Polícia Rodoviária Federal. Quando os caminhões diminuem a sua velocidade, os caras sobem no caminhão, abrem a biqueira do caminhão e derramam soja. Né? E depois um outro grupo que está envolvido com a quadrilha vem, em tese, varre para limpar a rodovia, junta em um saco e vende. Como eu falei, essa retroalimentação do crime que é complicado. Nós já prendemos diversas pessoas praticando esse tipo de crime. E acaba que elas não permanecem presas porque, quando muito, elas são enquadradas em furto.
um crime de menor potencial ofensivo. Mas nós temos essa preocupação. O patrulhamento rural ele tem intensificado as fiscalizações nas rodovias. Vocês podem observar, como eu disse, nós temos todo o cadastro e o acompanhamento do calendário do agronegócio no estado de Mato Grosso, entre as safras, a entre-safra, a produção agora do milho, o início do vazio sanitário. Então, para otimizar os meios, a gente faz o planejamento baseado nisso aí. Lógico que Mato Grosso tem uma extensão territorial gigante. Lá na região de Alta Floresta, Peixoto, eles, além de tudo, ainda têm problema com garimpo. É outra realidade, assim como Pontes Lacerda, surgiu esse problema também. Só que o objetivo é esse. É cada vez mais aumentar os cadastros, aumentar a capilaridade da chegada da instituição policial militar naquela região e, consequentemente, reduzir essa mancha criminal. O nosso trabalho ele é realizado, nós vamos ter outras apresentações, principalmente sobre leitura de nota fiscal. Eu não vou entrar diretamente nessa seara, porque o tenente-coronel Félix vai falar isso, mas numa abordagem que os policiais militares sabem olhar a nota fiscal, a guia de protesto, né? É esse o nome? CTE, tá? Conhecimento de transporte, nós identificamos. Um caso só que eu vou contar, nós estávamos numa barreira na Garça Branca, o motorista parou, o tenente Melesco abordou, essa guia de protesto tinha o nome do Cândido, mas quem estava dirigindo era o João. Então, só ali nós já sabíamos que tinha alguma coisa errada. E a direção do transporte era Alto Garças, Alto Araguaia, e o cara estava vindo para Pedra Preta. Então, nós já pegamos o veículo, primeira delegacia de polícia. No caminho, ele já entregou que ia receber R$3.000 para trazer a carga até o distrito industrial, descarregar e abandonar o caminhão. Então, uma simples leitura de nota, a gente derruba uma quadrilha especializada em roubo, furto e desvio de defensivo. Por isso, a gente teve essa preocupação em trazer os outros comandos regionais para que possam aplicar esse conhecimento em todo o estado de Mato Grosso. A minha parte seria essa, né? Nós adiantamos a palestra por conta de agenda de outras pessoas, mas eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.